Olá, sou Christian Camilo, este é o Camilo Arte, um programa dedicado à arte da fotografia. O que te impede de ser criativo? Quais são os limites que impossibilitam que você seja um bom fotógrafo ou seja um bom poeta da luz? Entender esses limites pode nos ajudar a entender o que podemos fazer e o que podemos encontrar de espetacular no meio. Ao encontrar o que é possível, podemos usar a criatividade para ultrapassar fronteiras. Por exemplo, um limite que todos podemos ter é o limite financeiro, que nos impede de colocar a câmera frente a coisas espetaculares, pessoas exóticas, lugares exóticos. Eu diria que é meio do caminho andado você colocar a câmera de frente com algo espetacular para produzir uma fotografia espetacular. Podemos ter o limite da saúde, ter uma tendinite grave para segurar a câmera, não ter um braço, ter dificuldade para caminhar. Podemos ter o limite do tempo, o limite do nosso bairro, que não entrega aquelas cenas que poderiam ser a ponte para a fotografia perfeita que sempre sonhamos. Hoje eu vou falar de Josef Sudek, um gênio da fotografia, que nasceu no finalzinho do século XIX, na Tchecoslováquia. Sudek teve seu contato com a fotografia depois de um infortúnio. Na Primeira Guerra, perdeu um dos braços e o exército deu uma câmera de grande formato para ele passar a registrar cenas do hospital em que estava se tratando, fotografar o exército. Ele passou 3 anos se recuperando e fotografando nesse meio tempo. Estudou fotografia quando voltou para sua terra natal, em Praga. Sudek, ele é da escola de uma influência conhecida como pictorialismo. O pictorialismo foi um movimento que tentou fazer com que os fotógrafos produzissem imagens se assemelhando bastante a pinturas. Temos imagens com foco muito suave, coisas mais distorcidas, com um tempo de exposição mais longo. Sudek foi o primeiro a romper com o pictorialismo, apesar de ter grande influência desse movimento. Ele entendeu algo mais forte no seu campo visual. Ao ficar muito tempo em casa, pela limitação física, passou a observar o efeito da luz em objetos. Como a luz, em determinado momento do dia, produzia uma cena espetacular. Em objetos que teoricamente dispensamos com o olhar, em cantinhos do nosso mundo que, de certa maneira, consideramos banais. Sudek ficou conhecido como o poeta de Praga, porque mesmo com um braço só, ele levava sua câmera pesadíssima para a rua e capturava o charme do seu tema principal, a luz. Sudek entendeu os limites. Ele sabia que teria dificuldades para viajar, ir muito longe, conseguir capturar aquela cena exótica de ambientes diferentes, pessoas diferentes. Mas, ao pensar na limitação, Sudek encontrou um personagem fascinante. Um dos primeiros fotógrafos, como falei, a quebrar com o pictorialismo, mas ainda assim trouxe grande influência disso. Vamos então conhecer o trabalho de Josef Sudek e como a limitação, na verdade, pode ser a ponte para uma ideia arrebatadora. O poeta de Praga, o poeta da luz. Josef Sudek nasceu em Kolín, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, em 1896. E sua história com a fotografia começou quando serviu o exército austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial. Em um dos conflitos que participou, Sudek sofreu um grave ferimento que resultou na amputação do seu braço direito. No hospital, ganhou do exército uma câmera fotográfica de grande formato e assim começou sua trajetória com esta arte. De volta à sua terra, Sudek estudou fotografia por 2 anos, ganhando uma formação bem tradicional. Em seu início, seu estilo de composição tem influência do movimento pictorialista, movimento que direcionava a estética da fotografia para se aproximar à pintura. Com dificuldade para sair de casa, carregar uma pesada câmera, Sudek descobre dentro de sua limitação o poder criativo da luz
e esta ideia o motiva a seguir um caminho pioneiro. Rompe com o pictorialismo e encontra dentro de sua própria casa uma filosofia criativa e inovadora. Passa a se interessar pela relação visual de objetos com a luz. Pratos, ovos, cadeiras, flores, cortinas, água. A vida dos objetos ganha sua atenção ao perceber que a luz pode criar padrões e uma experiência visual singular. Poéticas e às vezes sombrias, as fotografias de Sudeck trazem nossa atenção para o poder da criatividade, da observação e da composição na fotografia. Sua limitação não o impede de fotografar sua ideia pelas ruas de Praga. Em uma de suas fotografias mais famosas, da Catedral de St. Vitus, Sudeck levanta a poeira para retratar a beleza dos feixes de luz entrando pela janela. O poeta de Praga é provavelmente o primeiro poeta da luz. Em seu estúdio, Sudeck se dedicou ainda mais a esta motivação, o que o fez produzir fotografias intrigantes e ainda mais singulares. Na aparente simplicidade de seu trabalho, Joseph Sudeck trouxe uma ideia inovadora. A fotografia espetacular pode ser produzida no cantinho do seu mundo. Basta que você observe a luz fazer poesia com o que encontra no caminho. Joseph Sudeck é um dos grandes mestres que nos motiva a entender o poder da limitação. Quando falamos de estilo, falamos sim também das nossas paixões e limites. O que amamos e onde estamos vai determinar muito o que fazemos. Mas quando entendemos que estamos dentro de um contexto do tempo e do espaço, podemos passar a olhar com mais atenção o que nos cerca e ver o que podemos fazer de singular nesse meio, o que só nós podemos capturar por estarmos em determinado lugar, em determinado tempo. A fotografia, ela se reinventa o tempo todo por isso. Por mais que algo já tenha sido inventado, uma ideia já tenha sido usada, ela pode ser reaplicada a qualquer momento e ela será totalmente diferente, porque o tempo e o momento são diferentes. Muito obrigado a todos que têm me escrito, deixado mensagens. Sei que muitos estão acompanhando o canal, alguns não escrevem, outros escrevem, fico feliz com os recados que eu recebo. Eu tento responder a maioria das mensagens na medida do possível. Bom, nos encontramos no próximo episódio. O e-mail é contato@camiloarte.com. Nos vemos numa próxima. Até mais.